O assunto que mais está chamando atenção na mídia nos últimos dias é a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Enfim, só o depoimento que eles deram ontem, a coletiva de imprensa, já deu para ver o que vai ser apurado. Falaram nos abusos de poder do judiciário, falaram muita coisa importante. Rodrigo Pacheco que não está muito satisfeito com isso. Ele tenta até um plano para tentar minar a CPI e enfraquecer ela. Mas a gente sabe que não vai dar certo. Esse plano que ele está tentando não vai dar resultado. Eu vou te explicar aqui qual é esse plano. Lula também não está em bons lençóis, não. Pelo contrário, está em maus lençóis. Lula está querendo ir para Portugal. Lá em Portugal, ele quer fazer um discurso dentro do parlamento. De cara, os deputados europeus já ficaram revoltados. Por quê? Porque Lula sequer pediu para fazer esse discurso lá e o representante do governo simplesmente declarou que Lula ia fazer o discurso no parlamento, mas sem perguntar os membros do parlamento se isso podia. Ou seja, é uma violação dos poderes. E agora, os deputados de Portugal estão assinando uma petição e querem proibir Lula de pisar em Portugal. Assim como Maduro é proibido de pisar em vários lugares. Será que já estão comparando Lula ao Maduro? Deveriam, né? Afinal, ele está copiando os passos do amigo. Também, o coronel Tadeu trouxe uma declaração, uma denúncia muito grave sobre tortura aos presos do dia 8 de janeiro. E eu vou trazer esse trecho aqui para que vocês possam avaliar, tá bom? Então você já viu que tem muita coisa importante no nosso vídeo. Hoje é dia 1º de março de 2023. Esse é o nosso primeiro vídeo do dia, o vídeo das 9 horas. Espero que eu possa trazer informação de relevância para você. É sempre um prazer estar aqui com você, começando o dia já falando de política, aproveitando enquanto a gente tem liberdade de expressão. E antes de mais nada, eu peço a você que, se não é inscrito, inscreva-se no canal, tá? Ativa o sininho ali, você vai clicar no sininho e você vai pedir para receber todas as notificações. Que o YouTube não está notificando muitas pessoas, tá bom? Combinado? E bora de notícia, que eu sei que é o que vocês querem, né? Enfim, conseguimos as assinaturas para que a CPMI seja instaurada. Nessa CPMI, muito vai ser descoberto. Só a coletiva de imprensa que foi feita ontem já mostrou a que veio a CPI. Falou em abusos do judiciário, falou em prisões ilegais, falou em responsabilização do próprio presidente da República e até na possibilidade de impeachment. E isso aí está deixando o Lula desesperado e também o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça. Porque tem foco. Segundo o próprio deputado que correu atrás das assinaturas, que articulou a CPMI, ele quer apurar possíveis omissões de Lula e de Flávio Dino. Quem está tentando minar essa situação, e aqui é Terra Brasil Notícias, que vocês vão encontrar a matéria aqui, quem está tentando minar essa situação é o Rodrigo Pacheco, que hoje está alinhado ao governo Lula. O que ele está tentando fazer? Qual é a estratégia dele? Dentro dessa perspectiva da CPI e CPMI, eu já expliquei para vocês que são coisas distintas. A CPMI tem os dois, tá? Deputados e senadores juntos. E nem presidente da Câmara nem do Senado tem poder para parar, travar ou conduzir a CPMI. Já a CPI é dentro de uma das casas. Então, a Soraya Tronic colheu as assinaturas para a CPI, tá? No Senado. E agora o Rodrigo Pacheco quer instaurar a CPI da Soraya Tronic antes da CPMI. Por quê? Porque assim quem vai conduzir todos os trabalhos, quem vai liderar é o Pacheco. Só que isso não vai acontecer, porque a CPMI, que é a conjunta, ela pode acontecer independentemente da CPI que o Pacheco poderia conduzir. E assim, o Pacheco já deu sinais de que ele vai desistir dessa ideia esdrúxula dele de montar a CPI em contraponto à CPMI. Provavelmente isso não vai acontecer, vai ter só a CPMI lá no Congresso em conjunto, né? Tanto deputados e senadores juntos. O ministro Gilmar Mendes, que é do STF, deu 10 dias para o Pacheco
presidente do Senado, se manifestar. O porquê que a CPI não tinha sido instaurada. Muita gente ficou sem saber. Mas por que o Gilmar Mendes está pedindo prazo para o Pacheco? A ideia era essa. Por que você não montou logo? Porque se você monta a CPI, você conduz. Agora deixou eles correrem atrás de assinaturas, ter a CPMI e você não vai conduzir. Então mostra que Gilmar Mendes estava mais preocupado em defender Lula na prática do que efetivamente querer a CPI, tá? Eu vou colocar o trecho aqui para vocês, tá? O Gustavo Gayer trouxe aqui uma postagem aqui, onde ele coloca, são 10 minutos a coletiva de imprensa, mas eu vou colocar só a primeira parte, onde o deputado que colheu as assinaturas traz a primeira, sabe, a primeira visão do que seria a CPI. Assiste aqui comigo. O pedido é explícito e é claro. É para investigar todos os atos de ação e todos os atos de omissão ocorridos no último 8 de janeiro. Muito tem se questionado por que mais de 1.000 pessoas foram presas um dia após o ocorrido na Praça dos Três Poderes e em outro lugar que sequer era a cena do crime. Isso é importante. Ele quer apurar os atos de ação e omissão. Ambos são punidos na forma da lei, tá? Porque nós estamos falando de servidores públicos. É o que a gente chama de crime impróprio. O crime de omissão também por aquele que deveria agir. Então, tá? Prevaricação, dentre outros crimes que podem ser apurados. E eles querem saber por que pessoas que nem estavam na cena do crime, que nem chegaram na cena do crime, porque o crime que se apura aqui não é a invasão dos três poderes, deve ser esse. Porque o direito de manifestação está previsto na Constituição. Prender pessoas que estavam de frente dos quartéis fazendo manifestação é o resumo total do totalitarismo. Ou seja, deu cacofonia aqui, né? Mas é isso, é o regime totalitário que, sabe, não tem como a gente falar que é normal prender pessoas por estarem se manifestando. Isso aqui beira Venezuela e Nicarágua, Cuba, enfim, ditadores, tá? Tá errado. E esse é o primeiro ponto que ele falou da análise. Por que várias dessas pessoas se encontram há quase 2 meses presos? Qual é a situação dessas pessoas? Cadê a individualização da conduta? Esse é o ponto principal. Cadê a individualização da conduta? A individualização da conduta, ela é o princípio base do Estado Democrático de Direito. Já viu aquele comentário, diga-me com quem andas que eu te direi quem és? Pois é, no direito isso não existe, tá? Vamos lá, vamos dizer que eu sou amigo de uma pessoa de má índole, e aquela pessoa de má índole vai lá e comete um crime. Eu não sei daquilo, eu não sei o que aconteceu, mas logo depois eu estava conversando com aquela pessoa. Será que eu posso ser criminalizado porque eu posso pegar um pacotão de punição? Não posso, tá? Então, assim, tem muita coisa interessante que vai ser averiguada e buscada. Inclusive, isso aqui pode chegar até Alexandre de Moraes. A BIM informou que avisou com antecedência a pelo menos 48 órgãos do governo federal sobre prováveis ataques que aconteceriam no 8 de janeiro. O que foi que o governo federal fez? Aconteceu de fato esses avisos? Quem os recebeu? Quais providências foram tomadas? Ainda, o dia anterior do protocolo, veio algo que acendeu a chama da incerteza no povo brasileiro. Vem o presidente da República e decreta sigilo nas imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. E decide ceder apenas partes cortadas daquelas filmagens para a imprensa. Esse é um dos principais pontos que a CPI tem que averiguar. O porquê o governo federal colocou sigilo sobre as imagens que poderiam ser as provas cabais, inclusive relativas às pessoas que são presas, inclusive ao próprio Anderson Torres. Foram as próprias imagens que tiraram o Fábio Vieira, que era o comandante da PM,
de lá de dentro. Por quê? Porque mostrou que ele estava lá e atuando. Ao contrário do Flávio Dino, que o próprio Marcos Duval acusa que ele ficou olhando pela janela. Isso aqui são as provas cabais que poderiam demonstrar quem realmente estava culpado e quem não estava. O Ministério Público Federal está pedindo penas duras, 23 anos de prisão para pessoas que estavam lá dentro e gravaram estarem participando dos atos e estar cometendo os crimes. Então as penas são duras. Entretanto, pessoas que nem lá estavam estão sendo pedidas as mesmas penas? Algo não está certo. Então, é necessário que a gente faça essa análise agora dentro da CPI e apure realmente os fatos como eles são. E essa CPI vai averiguar muita coisa. Vamos lá, vou trazer um conteúdo para vocês aqui. Esse é o Coronel Tadeu, tá, pessoal? Que é deputado federal daqui do estado de São Paulo. O que ele trouxe aqui também? Ele trouxe o caso de uma ativista, tá? De uma ativista de direita, que ele conhece pessoalmente, é uma pessoa incapaz de praticar atos violentos contra pessoas. E o simples fato dela estar em Brasília no dia, tá, no QG, levou ela para a prisão. Segundo relatos, chegou até o Coronel Tadeu informações do advogado dessa moça, que não me recordo o nome, mas quem quiser pode assistir a live do Coronel Tadeu, que essa moça teve dentes quebrados, que essa moça foi espancada lá dentro da colmeia por guardas penitenciárias. Tá? Então, o Coronel Tadeu traz essa declaração e que isso tem que ser averiguado. A CPI tem poder, inclusive, tá? E aqui é importante, para convocar os presos para prestarem depoimento dentro da CPI. E isso é muito importante. Tá? Então, os poderes que essa CPI terá serão cruciais para averiguar esse tipo de ato, esse tipo de ação. Tá bom? Bora falar desse assunto aqui agora. Direita de Portugal mobiliza a Associação de Brasileiros no país contra a visita de Lula a Lisboa. E essa matéria é da revista Veja, tá? O presidente do Chega, que é o maior partido de direita de Portugal, tá? O deputado André Ventura decidiu mobilizar a Associação de Brasileiros no país para protestar contra a visita de Lula a Lisboa, prevista para abril. Ou seja, Lula não está sendo bem-vindo lá em Portugal pela direita. Direita de nenhum lugar do mundo está recepcionando Lula bem. Não está recepcionando ele como um presidente de um país com liberdades e com democracia. Pelo contrário. Os abusos, as atrocidades que vêm ocorrendo no nosso país, com a chancela do presidente, estão chegando até eles. Estão chegando até eles. E, aos poucos, o mundo vem conhecendo um pouco mais sobre o que o Brasil está se tornando. Então, parabéns para Portugal, que está trabalhando aí para impedir que Lula viole pautas básicas dos direitos humanos, pautas básicas do respeito. Ou seja, se o Congresso de Portugal sequer convocou Lula, como é que ele já vai entrar lá assim? Ou seja, eles pensam que os companheiros presidentes mandam em tudo, né? É quase um regime ditatorial e é grave isso. Bora falar de Fernando Haddad, tá? Os líderes do PT, inclusive a própria Gleisi Hoffmann, estão fritando Fernando Haddad, se voltaram contra ele e Fernando Haddad pode cair a qualquer momento, tá? Qualquer momento. Por quê? Porque ele não está fazendo tudo aquilo, a medida populista que o PT queria, tá? Então isso está causando imbróglios dentro do próprio PT, está causando brigas dentro do próprio PT. E já tem fontes dizendo que o Haddad pode ser o primeiro a cair do governo. Embora tem casos esdrúxulos de corrupção dentro do governo Lula, ou de mau uso do dinheiro público, como o ministro das Telecomunicações, tá? Que manda chip errado, que usa dinheiro, usa jatinhos da FAB para ir comprar cavalo, leilão de cavalo,
que esconde o patrimônio para a justiça eleitoral, que asfaltou sua própria fazenda, tem outros ministros envolvidos com milícia, tem secretários envolvidos em maiores escândalos de rachadinha do Rio de Janeiro. Enfim, tem muita coisa. Tem ministra da Cultura que deve os cofres públicos, inclusive dentro do próprio ministério. Enfim, são muitas coisas que a gente começa a constatar, mas o que leva a crer que o primeiro-ministro a cair não vão ser esses que têm escândalos, mas o ministro que deixa de fazer tudo que a ala petista quer. E provavelmente o Fernando Haddad pode ser o primeiro a cair dentro da gestão petista, tá certo? Ficou até o final do vídeo? Coloca no comentário que ficou até o final do vídeo. Isso é importante para mim. Se gostou das informações que a gente trouxe, que você concorda, que não concorda, isso é muito importante. E também, se você puder ajudar a gente aqui do canal, tá na descrição aqui, ó. Você pode adquirir o nosso e-book, tá? 20 regras para a vida. Nosso e-book tem um preço simbólico, R$ 5,99. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque vai agregar muito a você, tá bom? E eu volto, tá? Meio-dia eu tô aqui com vocês, trazendo mais conteúdo aí para vocês. Abraço e até lá.